e colocar em prática. Abre sua Bíblia aí. Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Bom dia, irmã Rita. Bom dia, Odisseia. Bom dia, minha mãe Ana Maria Silva. Glória a Deus. Irmã Lucielma. Vamos lá. Deus, o povo está 400 anos sofrendo, né? O povo está sofrendo 400 anos. Faraó está oprimindo o povo de Israel. Colocou o povo de Israel como escravo, trabalhando para ele sem ganhar nada, só alimentos. Só ganhava para comer. Mas todos os dias o povo pedia a Deus um milagre. Só que a vida espiritual do povo estava desativada. Eles acreditaram tanto nas mentiras de Faraó que passaram 400 anos eles sofrendo, sendo humilhados, sendo castigados pelo Faraó. Até que um dia, homens e mulheres, depois de 400 anos, clamaram a Deus com fé, pedindo socorro. Deus ouviu e Deus desceu para libertar o povo de Israel. Quando Deus libertou o povo de Israel, para libertar o povo de Israel, Deus teve que falar com Moisés. Moisés teve que ter sua vida espiritual ativada. Porque Moisés, o povo de Israel era tão forte que Faraó mandou matar todos os meninos masculinos. Faraó mandou orientar as parteiras que todos os meninos que viessem nascer, que era para matar. A mãe de Moisés cuidou, nasceu aquele menino, aquele libertador chamado Moisés. Vocês conhecem a história, mas eu vou contar de novo para a gente entender. Durante 3 meses, a mãe de Moisés, o pai de Moisés, a irmã, que é Miriam, cuidou daquele menino durante 3 meses. 3 meses, Deus dando escape àquele menino no colo da mãe. Chegou um dia, a mãe teve que entender que aquela criança precisava ser lançada no rio, porque quem estava cuidando daquela criança é o próprio Deus. E aquela criança foi lançada em uma cesta no rio. No mesmo tempo, o próprio Deus tocou no coração da filha de Faraó para ir no rio tomar um banho. E quando a filha de Faraó chegou com as suas servas, com as suas escravas, e avistou aquela criança em uma cesta de betume, e a criança chegou próxima àquela princesa, filha de Faraó, aquela criança se chamava Moisés. Ali estava o libertador que ia ser treinado, ia entrar no palácio ainda pequeno. Talvez você não tenha entendido as suas lutas, as suas dificuldades. Talvez você tenha ficado preocupado com tudo que tem se passado na sua vida. De repente você está no emprego bom, você perde o emprego. De repente você não consegue, estava comendo uma picanha, estava comendo uma carne gostosa, e de repente você está comendo um ovo. De repente você não tem um dinheiro para pagar uma prestação. Mês passado você estava certinho para pagar todas as suas prestações. Esse mês já apertou mais para você. Estou dando exemplos aqui a tudo aquilo que tem acontecido nesse tempo. Talvez você acordou hoje com uma tristeza no coração. Ou talvez você tenha andado preocupado, ansioso, com medo. Moisés, o povo de Israel estava assim, vivendo todos os dias, após o outro. Será que amanhã eu vou amanhecer vivo? Será que amanhã Faraó vai liberar alimento sobre nós, para a gente estar se alimentando?
O povo de Israel estava sofrendo, estava criando expectativa em Faraó. Mas Deus estava tirando o povo das mãos de Faraó, sabe por quê? Porque no meio daquele povo se levantou homens e mulheres pedindo socorro a Deus, para Deus libertar das mãos de Faraó. Deus tem olhado, ouvido as suas orações, as nossas orações. Ele sabe que a terra está pedindo socorro e Ele está mandando socorro através da nossa vida espiritual. Para Deus restaurar todas as coisas, precisa ativar a nossa vida espiritual. Nós vamos ler já o versículo, mas antes eu preciso explicar para a gente entender tudo que Deus quer falar nesta manhã. Ele quer falar que Ele vai ativar a nossa vida espiritual. Aquilo que estava morto, aquilo que estava paralisado, aquilo que foi roubado. Nesta manhã, Ele quer dar uma injeção de ânimo. Ele quer trazer libertação no nosso entendimento, para que a nossa vida espiritual seja ativada no sobrenatural, seja ativada no fogo, seja ativado na autoridade, para a gente romper e avançar em nome do Senhor Deus de Israel. Amém ou não amém? Glória ou não glória? Você pode receber aí nesta manhã essa palavra no seu coração. Você pode receber aí essa palavra para a sua família. Que Deus nesta manhã vai ativar a nossa vida espiritual. Que Deus nesta manhã vai devolver a autoridade que Ele nos deu como igreja, como família, como homem de Deus, como mulher de Deus, como intercessores. Deus vai devolver as armaduras que aqueles que perderam nas guerras. Se você perdeu a sua espada na guerra, se você perdeu o escudo da fé na guerra, se você perdeu os pés calçados no Evangelho, nesta manhã, Deus quer devolver as armaduras celestiais, que está lá em Efésios 6. Talvez você lutou muito nessa guerra, nesse período de quarentena. Você rompeu muitas guerras, muitas fronteiras, mas você chegou agora, nesse momento, sem sua armadura, sem o capacete da salvação, sem o escudo da fé. Nesta manhã, se prepara que o Espírito Santo vai revestir você de autoridade, vai revestir você de poder, vai revestir você de fé, vai revestir você de graça, para você avançar mais ainda junto com a sua família. Você já rompeu muito, você já rompeu em muitas áreas da sua vida, mas nesta manhã você precisa ser renovado diante de Deus, você precisa ser restaurado, porque você já rompeu muitas guerras. Talvez você está cansado de tanto lutar. Nesta manhã o Senhor vai renovar suas forças, o Senhor vai trazer uma sabedoria sobre a tua casa, sobre a tua mente, que você não vai precisar fazer muitas forças para romper, porque a sabedoria que Deus deu a Salomão construiu templos, Salomão construiu grandes coisas, Salomão trouxe paz aonde estava a guerra nas casas. Salomão era tão sábio que ele trazia paz aonde era guerra. A sabedoria que Deus está te dando nesta manhã vai trazer paz aonde há guerra, vai trazer fé aonde há falta de fé, vai trazer restituição aonde precisa. Se você chegar em um lugar que está em guerra, você, quando chegar, a paz vai chegar e uma palavra de destino vai ser liberado através dos seus lábios, porque Deus chamou para ser um libertador. Deus chamou você, me chamou para ser o socorro dele na terra, através dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia! E Moisés, ele estava no palácio aprendendo todas as línguas, aprendendo como guerrear, como guerreiro. Moisés aprendeu de tudo, comia do bem e do melhor. Mas chegou um dia que Moisés entendeu que ele não era filho de Faraó, ele era filho dos hebreus. Ele era filho do povo de Israel. E Moisés ficou revoltado, irado,
Quando Deus coloca dentro de você uma ira santa, quando Deus coloca no seu coração uma revolta santa, para você se levantar e mudar o quadro daquilo que está te fazendo mal, mudar o quadro daquilo que tem roubado a todo o nosso sentimento, todo o nosso entendimento da verdade, da libertação, da restauração, da restituição. Se você estava conformado nesta manhã, a unção que Deus está liberando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, é a unção dos inconformados. Você não vai mais se conformar àquilo que tem roubado a sua vida, a sua fé. Talvez o ouvido espiritual seu estava tampado, porque você rompeu muitas guerras e chegou do outro lado sem ouvir a voz de Deus. Mas nesta manhã o Senhor está levando você na sarça para restaurar, para fazer você entender que Ele está com você. Quem está com você não é o homem, não é o dinheiro, não é o carro, não é as coisas dessa terra, é o Deus de Israel que criou o ouro, que criou a prata, que fez a terra, que fez tudo que nela há. Foi Ele que está indo lá na sarça, no deserto, para se revelar a você, meus irmãos, para me revelar aquilo que Ele quer que nós fazemos. Deus pega aquele homem, Moisés, mostra ele a realidade. Deus nesta manhã tem mostrado você a sua origem para você voltar. Nesta manhã o Senhor tem te mostrado aquilo que tem te feito, aquilo que tem roubado a sua fé. Talvez um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está alegre, outro dia você está triste. Amém, é do ser humano. Mas a Bíblia fala que até a tristeza salta de alegria. Ah, Felipe, eu não consigo romper. Eu não consigo eu não consigo romper eu sou muito uma pessoa tímida. Felipe, eu não consigo afirmar meus passos na igreja. Eu ouço a palavra de Deus, eu choro, mas eu não consigo. Ainda eu sou preso em muitas coisas. Eu não consigo me libertar. É muito difícil. Não é muito difícil, não. É porque você precisa entender que existe um Deus todos os dias lutando as suas guerras. É uma batalha espiritual entre Deus, o reino das trevas, e o reino de Deus, para mostrar que a salvação está todos os dias nos chamando. O resgate de Deus está todos os dias querendo nos resgatar da nossa maneira de viver, dos nossos pecados. E o diabo quer que a gente fique na zona de conforto, que ficamos alimentando a nossa vida na escravidão do pecado, dos vícios, dos pensamentos negativos. Assim que estava vivendo o povo de Faraó, o povo, né, que estava lá no deserto, no Egito. O povo de Israel estava 400 anos no Egito sofrendo. Sabe por quê? Porque muitos deles não acreditavam mais no resgate de Deus. Se você está olhando na área da sua vida que está lá no Egito ainda, Deus está te levantando nesta manhã, está te levando à sarça para revelar a você que Ele está com você, que Ele é com você. E Moisés foi preparado. Moisés matou um soldado egípcio. Moisés entendeu que ele não era egípcio, ele era hebreu. E Moisés foi para o deserto fugindo de Faraó. No deserto, Deus deu uma família a Moisés. Moisés encontrou o seu sogro Jetro. Jetro começou a ensinar a Moisés. E Moisés estava cuidando das ovelhas, estava cuidando dos animais do seu sogro, aonde Deus chamou ele, revelou a sarça para ele, no meio do deserto, no meio aonde ele estava fugindo dos inimigos dele.
Se você está fugindo dos seus inimigos, se você se encontra no deserto nesta manhã, Deus está levando você no deserto para ativar na sua vida espiritual. Talvez, como eu falei, que vocês tenham comido ovo. Nada contra, amém? Eu amo ovo. Talvez os dias tenham sido difíceis para você. Talvez você não sabia valorizar o tempo de abundância. Talvez você não sabia agradecer a Deus no tempo que você estava vivendo os melhores tempos da sua vida. Mas Deus revelou, mostrou você. Moisés não sabia o que ele era lá na casa de Faraó. Mas Deus abriu os olhos dele e mostrou que ele não era de egípcio. Deus tirou Moisés da zona de conforto, do palácio, aonde ele foi treinado. O palácio era o momento para Moisés ser treinado, não era para Moisés viver no palácio de Faraó. Ele ficou lá no tempo oportuno, até que Deus abriu a visão dele, levou ele para o deserto para ser treinado. Deus tem levado muitas pessoas, levou muitas pessoas no deserto, mas muitos não entenderam, muitos murmuraram no deserto. Muitos murmuraram nesse período de quarentena. Muitos reclamaram no período de quarentena. Muitos jogaram a toalha no período de quarentena. Muitos deixaram a sua vida espiritual de lado. Muitos abandonaram, jogaram no baú a sua vida espiritual nesse período de quarentena. Muitos abandonaram o seu Deus, muitos deixaram de acreditar em Deus, muitos não querem mais saber de Deus, sabe por quê? Estão com raiva de Deus, pensando que Deus tem culpa. Deus não tem culpa. Se Ele levou para você para o deserto, você tinha que aguentar, esperar, porque no deserto não é o nosso lugar. O deserto é lugar de treinamento. Moisés foi treinado no deserto. No deserto é lugar de ter experiência com Deus. Diz aqui a palavra, Êxodo 3, versículo 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste, no deserto, chegou Herobe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça estava em chamas, mas não consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça, olha aí, ó, Deus no meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Moisés respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a falar: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Aleluias. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Oh, meu Deus. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Meu Deus. Meus irmãos, Deus nesta manhã está te chamando você para o monte. Deus está te chamando você para ativar a sua vida espiritual. Ele quer, o maior desejo de Deus nesta manhã, nesse tempo, é ativar a vida espiritual na vida de um jovem, na vida de uma mulher, na vida de um homem, na família, em pastores, líderes, células, missionário, presbítero, diácono, levitas. Ele quer ativar, o alvo de Deus é ativar a nossa vida espiritual. Moisés era libertador, mas antes Moisés ia voltar no Egito, Moisés precisava ter sua vida espiritual ativa. É isso aí, irmão Leandro. Viu lá a pregação, né? Deus nesta manhã está ativando a sua vida espiritual no sobrenatural.
Deus nesta manhã está ativando, virando uma chave dentro do seu coração, que você a partir de hoje vai pensar diferente, vai agir diferente, a nossa atitude vai ser diferente, nada vai roubar a nossa vida espiritual mais, porque nós estamos sendo ativados nossa vida espiritual na maturidade. Amém, vaso, muito boa, pregação muito boa. O vídeo que eu mandei pro irmão Leandro antes para ele estar vendo a pregação, defendendo o campo de lentilha, muito maravilhosa. Quem quiser ver, tá no YouTube. Amém. Voltando aqui, e Moisés precisava, a sua vida precisava ser ativada espiritualmente. E Moisés foi até o monte. Moisés foi com um propósito ao monte. Moisés foi para cuidar do rebanho do sogro. E nesse percurso, o anjo do Senhor incendeia a sarça. Mas sabe quem estava esperando ele na sarça? Era o próprio Deus para falar com Moisés. Deus estava esperando você na sarça há muito tempo. Deus estava esperando você no deserto há muito tempo. Mas no deserto você armou sua cabana, a sua tenda, e você continuou dormindo na sua tenda. Ei, Deus não mandou você preparar sua tenda e ficar dormindo no deserto. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Deus nesta manhã está levando você no monte de Deus, para ser ativada a nossa vida espiritual. E quando a nossa vida espiritual ser ativada, você vai voltar a ouvir a voz de Deus, você vai identificar a voz de Deus. Quando você ouvir canções, você vai ver um quebrantamento sobrenatural. O meu maior desejo, eu estava ouvindo ontem, Deus nesse tempo vai trazer um quebrantamento nos corações como Ele nunca trouxe. É tempo de nós como família, como igreja, entrar num tempo de quebrantamento espiritual. Entrar no quebrantamento, porque através do quebrantamento nossa vida espiritual é ativada. Através da casa do olheiro, Moisés estava ali entrando na casa do olheiro para a sua vida espiritual ser ativada, porque lá no Egito o povo de Israel, para poder enfrentar Faraó, para enfrentar os inimigos, se tiver sua vida espiritual desativada, nada dá certo. Preste atenção, está chegando o tempo aonde que só vai sobreviver quem tiver sua vida espiritual ativa. Quem não tiver sua vida espiritual ativa, vai ser muito difícil viver na terra. Quem vive uma vida sem cuidar da sua vida espiritual, as portas vão se fechar, nada vai dar certo para essa pessoa. Sabe por quê? Não é culpa de Deus, não. É porque a pessoa não cuida da sua vida espiritual, não procura uma igreja, não ouve um louvor, só vive uma vida xingando, só vive uma vida reclamando, murmurando, só vive uma vida bebendo cerveja, bebidas, drogas. Enfim, quem não tiver a sua vida espiritual ativa não vai sobreviver no tempo que nós estamos chegando. Nós precisamos decidir aquilo que nós queremos na nossa vida. Moisés teve que tirar a sandália dos pés dele, sinalizando o passado, sinalizando aquilo que é impuro. Deus falou com ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ou seja, Moisés, eu vou ativar a sua vida espiritual, mas para ativar a sua vida espiritual, tira o que é velho dentro de você. Tira aquilo que está roubando a sua fé. Tira aquele passado.
Deus nesta manhã quer ativar a vida espiritual. Mas nesta manhã Ele quer tirar aquilo que tem roubado a sua fé, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você deixou de acreditar. Ele quer tirar aquilo que impede você entender a voz dele, os planos dele, os projetos dele. Ele quer tirar o medo do seu coração. Moisés se escondeu o rosto porque teve medo de falar com Deus. As pessoas não têm medo de pecar. As pessoas não têm medo. Mas quando fala de ir para a igreja, quando fala de buscar Deus, as pessoas pensam 1000 vezes antes. Deus não é um Deus mau. Deus é um Deus de amor. Se é para a gente ganhar 5.000 reais, nós saímos de madrugada, ficamos a madrugada toda acordado. Mas quando fala que é para fazer uma vigília, que é para buscar a Deus, para ir no monte, nós pensamos muito antes. Nós questionamos muito. Aí nós queremos ser abençoados, nós queremos ser restituídos, nós queremos ser transformados. Mas como nós vamos ser transformados se nós não deixamos a voz de Deus? Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós não queremos ter experiência com Deus. Nós não queremos ter a nossa vida espiritual ativada. Nós não queremos alimentar a nossa vida espiritual. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm mais prazer nas coisas dessa terra do que ouvir a voz de Deus. Mas Deus é um Deus que não desiste. Deus não desistiu do povo de Israel. Depois de 400 anos que o povo clamou, Deus preparou Moisés como libertador, ativou a vida espiritual dele para ele voltar no Egito e resgatar todo o povo de Israel. Deus tem te preparado, ativado a sua vida espiritual. Que existem pessoas que você vai levar à salvação. Existem pessoas que estão precisando de você. Enquanto você valoriza tantas coisas, as pessoas lá fora estão morrendo por causa que nós não entendemos que a nossa vida espiritual precisamos ser ativada. Quando a nossa vida espiritual está ativada, nós queremos ligar para as pessoas, nós queremos orar, nós queremos abençoar, nós queremos convidar para ver live, nós queremos convidar para o culto. Nesta manhã, permita o Espírito Santo de Deus ativar novamente nossa vida espiritual. Vocês estão entendendo aquilo que Deus está falando nesta manhã? Moisés precisava ter experiência. A primeira vez que Deus falou com Moisés foi por meio de uma sarça. Primeira vez que Moisés entendeu quem era Deus. Moisés já ouvia falar. Jetro mostrou quem era Deus. Por isso quando Deus falou com ele falou: eis-me aqui. Tem alguém nesta manhã que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Entregar a sua vida a Jesus? Coloca no comentário e fala: eu decido nesta manhã ativar minha vida espiritual. Porque está chegando os dias muito difíceis que só vai sobreviver aquele que tem a vida espiritual ativada ou ativa. Tem alguém nesta manhã que deseja ativar a sua vida espiritual? A Bíblia fala que humildade precede a honra. Os orgulhosos que não entendem o que é humildade, mas os humildes entendem o que é humildade. 80% das pessoas humildes de espírito que têm sua vida restituída. 20% tem metade de suas vidas, ou algumas áreas da sua vida restituídas. Sabe por quê? Porque o orgulho prende, não deixa a pessoa desenvolver a sua vida espiritual, sua vida emocional.
Deus nesta manhã está libertando nossa mente. Deus nesta manhã está levando a gente a entender que o deserto foi lugar para a gente falar com Deus. O deserto foi o lugar que Moisés teve experiência maravilhosa com Deus. O deserto foi o lugar que Moisés tirou a sandália dos pés para chegar face a face com Deus. Amém ou não amém? Deixa eu colocar uma canção aqui. Esta manhã o Senhor está falando comigo, está falando com você. O Senhor nesta manhã quer ensinar a gente a ativar a nossa vida espiritual. Moisés, antes de ser um libertador, Moisés precisava entender quem era Deus, qual era o propósito dele. Aleluias. Glória a Deus. Andrei, nesta manhã, deseja entregar sua vida a Jesus. Você faz parte de alguma igreja? Nesta manhã, Andrei ou Andréia? Andrei Silva quer entregar sua vida a Jesus nesta manhã. Eu vou orar por você, Andrei. Eu vou orar por você. Depois você coloca aí a cidade que você mora, a gente está abençoando você. O irmão vai estar entrando em contato. A gente vai estar te ajudando a cada dia. Tem mais alguém que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Tem mais alguém que deseja sua vida ser ativada? Tem mais alguém que reconhece que está dando tudo errado para você, que as coisas não têm sido fáceis para você? Se você entende que isso estava sendo a verdade na sua vida, que tem áreas da sua vida que não está ativada, que não está não está sendo abençoada, porque a sua vida espiritual está desativada. Se nesta manhã você entende isso, fala: Senhor, eu quero que a minha vida espiritual seja ativada. Você que está aceitando Jesus hoje, fala: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, perdoa meus pecados, ativa minha vida espiritual, Senhor. Repete comigo: Senhor, escreve meu nome no livro da vida, perdoa meus pecados, perdoa pelo tempo que deixei de ouvir a tua voz. Agora deixa eu orar por vocês. Senhor Espírito Santo, nesta manhã, ativa, Senhor, a vida espiritual desse irmão e dessa irmã. Escreve o nome no livro da vida de Andrei, que aceitou Jesus nesta manhã. Escreve o nome no livro da vida, que a partir de hoje nunca mais será mesmo. Que o milagre, que a ativação espiritual, como ministro do teu evangelho, eu peço, Senhor, uma restituição na vida espiritual, na vida dessa irmã, desse irmão, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Uma ativação espiritual no sentimento, nas vontades, na inteligência, na família. Que cada irmão nesta manhã, cada irmã, que seja abençoado, alcançado
pela glória do Senhor. Que aquele ainda que não aceitou Jesus como Salvador, venha entender, que venha correr quanto é tempo, porque o Senhor já está batendo a porta, já está tudo acontecendo. Nos faça entender, Senhor, que nós precisamos ativar nossa vida espiritual. Nos faça entender, Senhor, que sem o Senhor nada podemos fazer. Nos faça entender que nós precisamos abandonar o pecado cada dia, para que a nossa vida espiritual seja sempre ativada, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe nossa casa, abençoe nosso dia, abençoe nossa semana. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. Toda honra, toda glória é dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Andrei. Glória a Deus. É isso aí. Seja bem-vindo. Essa live é muito importante para a gente estar alimentando nossa vida espiritual. Amém. A nossa igreja no Parque Santa Clara, na rua Antônio Gomes Viana, em frente ao açougue de Renzinho. Faça uma visita a gente lá. A partir de quinta-feira, vamos estar retornando com o culto. Então vamos esperar a orientação dos nossos pastores para estar dando a direção, né? Prepare o seu álcool em gel, prepare a sua máscara. Vamos estar retornando ao culto, mas não vamos parar com a nossa live não, amém? Não vamos parar com a nossa live não. Então nosso endereço é Rua Antônio Gomes Viana, número 129, Parque Santa Clara. Nosso pastor é o pastor Cristiano, pastor Luzana. Vai lá, vamos estar lá de braços abertos, esperando vocês. Amém? Você que já é membro da igreja Manancial de Vida, vamos se encontrar, né? Adorar o Senhor no templo, com algumas restrições, mas tudo vai dar certo. Glória a Deus por isso. Mas as nossas lives vamos continuar, né? Eu creio que o pastor vai orientar aqueles que são em idade mais avançada um pouco, né? Que estão no grupo de risco, que é pertence, que tem algumas, né? Que faz tratamento com tantas coisas, como depressão, diabetes, enfim, essas coisas. A gente aconselha estar em casa, né? Acompanhando pelas lives. E até que o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Amém? Que Deus abençoe você, sua semana, seu dia. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nossa vida e sobre nossa casa. Não deixe de a sua vida espiritual ser desativada novamente. Fala, minha vida espiritual e foi ativada nesta manhã. Você que sua vida espiritual já está ativada, Deus nesta manhã está te ensinando, está me ensinando a defender a nossa vida espiritual. Amém? Nós precisamos defender a nossa vida espiritual, para que todas as áreas da nossa vida sejam protegidas, alimentadas pela nossa vida espiritual. Então a nossa vida espiritual é a base de tudo, para que nossa vida sentimental, nossa vida profissional, nossa família venha ser bem sucedida, né? Bem agraciada por Deus. Nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, seu dia e sua semana mais uma vez. Até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando, nos fortalecendo. Amanhã, 6 horas da manhã, estamos juntos. Amém? Shalom. Tchau. Paz. Amo vocês.